Bom, pessoal, nesse domingo, depois de uma semana inteira vocês pedindo sobre a Aeris, eu resolvi levantar os principais números, principalmente esses que ela entregou nessa semana que passou do quarto trimestre de 2020 e trazer para vocês aí qual foi a minha percepção desse resultado, se foi positivo ou negativo, porque essa foi a pergunta que mais se repetiu no meu direct do Instagram e em alguns comentários aqui do YouTube, beleza? Antes da gente começar, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e, gente, deem uma olhadinha na descrição aqui do vídeo, né? Porque eu sempre deixo alguns links, inclusive para abrir conta na Clear. E agora eu quero deixar também do nosso podcast que tá aí no ar já tem 2 semanas. Temos 2 episódios aí de 15 e 16 minutinhos com uma resenha bem bacana. E vocês podem ouvir no Spotify, no Deezer. A gente tá colocando também os episódios aqui no YouTube de forma gravada, beleza? Bom, pessoal, vamos começar falando então sobre a Aeris em si. Eu trouxe aí alguns dados do quarto trimestre de 2020, mas eu decidi também pegar o resultado anualizado, porque eu acho que quando a gente está investindo para o longo prazo, a gente tem que fazer ambas as comparações aí para ter uma percepção correta se esse resultado foi positivo ou se ele foi negativo. Mas, antes de falar dos números, vamos falar da empresa em si. Por quê? Primeiro, porque eu nunca fiz vídeo dela aqui no canal, então, né, acho que muitas pessoas talvez ainda nem tenham estudado sobre a empresa em si. E segundo, porque ela é uma empresa que é um bebê da Bolsa de Valores. Ela estreou na nossa bolsa em novembro do ano passado. De lá pra cá, ela quase dobrou de valor? Sim, mas ainda assim vale a pena a gente trazer alguns dados sobre ela, né? Então, ela é uma empresa que ela trabalha basicamente com isso que vocês estão vendo na tela, mas claro que não somente isso, tá? Então, ela faz essas pás que auxiliam na geração de energia eólica. Ela tem mais de 5.500 funcionários e ela tem aí o seu complexo industrial lá no Ceará e também que tá juntinho ali no porto, e isso facilita muito a questão da logística para ela, isso barateia muito os custos dela nessa fase inicial do transporte, né, dessas pás que ajudam então na geração de energia eólica. Apesar dela estar na nossa bolsa desde novembro do ano passado, ainda assim ela tem mais de 10 anos já de atuação nesses segmentos, e aí a gente vai começar agora a entender alguns números dela, né? Bom, quando a gente fala do quarto trimestre de 2020, a gente pode ter uma percepção de um resultado, mas quando eu trouxer o anualizado, eu acho que o jogo vai mudar um pouquinho, tá? Quando a gente fala da receita dela, ela teve um crescimento de mais de 166% no quarto trimestre de 2020, o que foi aí um resultado financeiro de 749 milhões de reais. Já quando a gente fala do lucro líquido, ela teve uma queda de 61%, ficando com 15,6 milhões de reais. E eu acho que foi esse número em si que acabou assustando alguns investidores ou alguns que estavam namorando essa ação. Antes da gente partir para o resultado analisado, eu quero compartilhar com vocês essa imagem aqui, que veio do release da própria Aeris, que mostra como está dividida a receita dela, né? Então, 35,2% é para o mercado externo e 62,4% acabou indo, então, para o mercado interno, sendo que 2,4% foi da cesta de serviços deles, né? Mas beleza, gente, agora vamos falar do resultado anual, porque daí eu acho que sim, o jogo ele acaba mudando bastante, tá? Quando a gente fala do lucro líquido anual, ele cresceu 164,8%, ficando aí com 2,2 bilhões de reais. Já quando a gente fala do lucro líquido, a gente teve um crescimento aí de mais de 27%, ficando em 113,2 milhões de reais. Sendo que o resultado de tudo isso, né, nos trouxe uma margem EBITDA de 11%, o que foi 9 pontos percentuais menores, né, do que o ano de 2019. Agora, por que será que esses números ficaram desse jeito, né? Principalmente quando a gente fala do quarto trimestre de 2020. Eu acho que é inegável que 2020 como um todo foi um ano difícil, principalmente para as empresas que dependem em partes, né, de toda essa questão cambial. Então, quando a gente fala da alta do dólar ou desvalorização do real, nós vimos que vários produtos acabaram ficando um pouco mais caros. Os insumos em si também, para você produzir alguns materiais, ficaram mais caros. Então isso acabou pegando bastante também para a Aeris, mas quando a gente fala da Aeris, ela também contratou alguns instrumentos financeiros como forma de hedge, né? Então tem como você contratar alguns instrumentos ali ligados aos derivativos para tentar se proteger de toda essa oscilação do câmbio, seja para cima, seja para baixo. No fim das contas, essas operações não deram muito certo e acabaram aí com um resultado negativo. Um outro ponto muito importante que vale ressaltar sobre ela em 2020 é justamente
a questão do IPO. IPOs em si, gente, podem custar um pouquinho caro, mais de alguns milhões de reais, inclusive. Então, tudo isso tem que colocar na conta também. E eu acho que uma outra coisa, né, talvez até uma das mais importantes, eu acho que a gente tem que falar das linhas maduras e as não maduras da Aeris, né? Quando a gente fala dessa questão de linhas maduras, nós estamos falando de linhas que operam já há mais de 12 meses, né? E quando a gente fala de linhas não maduras, são aquelas que estão há menos de 12 meses. Quando a gente fala de 2020, essas linhas de produção, ela fechou com 8 linhas maduras e 6 não maduras. E essas 6 não maduras, elas acabam incorrendo em custos muito maiores, porque são ainda algumas linhas que precisam ser adaptadas, que dependem de investimentos maiores, até lá na frente, quando elas se tornarem linhas maduras, elas entregarem o retorno que a empresa estava esperando. Mas isso é um ponto importante, que quando a gente olha nesse curto prazo, pode ter afetado o resultado, mas olhando no longo prazo, eu olho que a empresa ela está fazendo sim investimentos pesados nessa questão da produção, até mesmo para poder aumentar a sua capacidade produtiva. E aí que eu já quero compartilhar esse outro gráfico com vocês. Esse gráfico também foi retirado do release da Aeris e aqui a gente teve um total de investimento em 2020 de mais de 296 milhões de reais, sendo que até o final de 2021 ela já disse que quer conseguir investir mais de 473 milhões de reais. Então, tudo isso é muito importante para a gente entender que a empresa está buscando crescer cada vez mais, expandir a sua capacidade produtiva e também já está entendendo que provavelmente deve ter uma demanda maior, principalmente para o lado da exportação agora em 2021, né? Quando a gente talvez tem um câmbio valorizado e um real desvalorizado, as exportações, então, elas podem ficar aí um pouquinho mais demandadas, vamos dizer assim. Agora, falando de alguns outros indicadores, né, gente? Vamos falar da questão da dívida dela. Ela fechou aí uma dívida de 1,8 vezes no quarto trimestre de 2020 e cabe ressaltar que ela fez, então, a primeira emissão de debêntures e com a grana, até então, que entrou da emissão dessas debêntures, né, eles estimavam usar 600 milhões de reais para reduzir o custo da dívida com terceiros e conseguir alongar um pouco mais as demais dívidas. Então, isso é um ponto importante porque o problema em si de uma empresa não é ter dívida em si. O problema é você ter uma dívida que você não consegue controlar ou que você tenha uma dívida muito cara. Nesse caso, a Aeris está fazendo um trabalho em cima disso, ainda que, gente, uma dívida líquida pelo EBITDA em 1,8 vezes não é nada surreal, é um nível saudável até então de endividamento. Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre o preço dela, né? Porque muitas pessoas talvez estavam namorando ela naquela fase de IPO ou até mesmo não deram a devida atenção para ela. E como eu falei para vocês, de lá para cá ela subiu aí mais de 80% e hoje ela apresenta aí um preço-lucro de 58 vezes, o que talvez mostraria assim pra gente que ela tá um tanto quanto cara, né? Pelo menos eu acho que as principais oportunidades acabaram aparecendo principalmente lá na estreia dela na Bolsa de Valores, mas ainda assim, gente, existem muitas casas de análise, alguns analistas que enxergam sim a empresa podendo se valorizar até R$ 11,50, R$ 12, mas como eu sempre falo para vocês, né, muitas vezes essas carteiras de corretoras ou as recomendações de alguns analistas é pensando mais no curto, médio prazo e não nesse longo ou longuíssimo prazo que muitas vezes vão ser 5, 10, 15 anos, né? De qualquer maneira, eu olho para a empresa como um todo como sendo uma empresa que sim, ela é redondinha, ela tem um bom operacional, acho que ela pode melhorar bastante com esses investimentos, acho que a gente pode ver uma certa melhora, principalmente agora em 2021, e tem uma parte que eu acho que acaba jogando muito a favor dela, que é justamente essa tendência mundial e também dos investidores de procurarem aí estimular mais essa questão de energias limpas, energias renováveis. Alguns investidores já têm olhado com mais carinho para toda essa questão ESG, né? Então, preocupados muitas vezes com essa questão de governança, do meio ambiente e tal. E se você inclusive não sabe o que é ESG, eu fiz um vídeo aqui no canal explicando, eu vou deixar até o link para vocês em algum cantinho aqui. Mas ainda assim, gente, eu não acredito que existam empresas 100% ESG. Eu acho que isso é algo surreal.
Mas existem empresas que são mais e outras que são menos. Existem investidores que levam isso em consideração e outras que não estão nem aí, que não se preocupam com isso na hora de olhar para a sua filosofia de investimentos. De qualquer maneira, eu vi esse resultado da Aeris, principalmente o resultado anualizado, como algo positivo, mas eu quero saber agora de vocês, se vocês gostaram dos números, se vocês gostaram da empresa, ou se não, vocês preferem olhar para outras oportunidades na nossa bolsa de valores. Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.